Olá, meu nome é professor Walter Farid Antônio Júnior, eu sou procurador do Estado de São Paulo, atualmente chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Administração Penitenciária, sou doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Civil Comparado pela PUC de São Paulo. E o tema de hoje é um tema importantíssimo, talvez o grande tema do atual momento de vigência, da nova Lei de Licitações e Contratos. E por que digo isso? Porque todos nós que operamos a legislação de licitação e contratos temos acompanhado diariamente todos os movimentos relacionados não só à sua regulamentação, como também ao seu início de vigência. Então, o nosso tema de hoje, da aula 2, será vigência e aplicabilidade da nova Lei de Licitações. 2 pontos. Vigência temporária do procedimento da Lei 8666 de 93 e também da 10520, que trata do pregão, além da necessidade de regulamentação estadual. E nesse passo, eu aponto aqui quais são os 3 principais objetivos da nossa instrução. Em primeiro lugar, vamos indicar quais são os marcos temporais de vigência da Lei 14.133 de 2021. Depois indicaremos as matérias no corpo da nova lei que dependem de prévia regulamentação para que comportem a aplicação. E, por fim, vamos indicar quais são os regulamentos já editados e vigentes no Estado de São Paulo. Já adiantando que todas essas ponderações serão feitas à luz da recentíssima medida provisória de número 1167, de 31 de março de 2023, que prorrogou o período de vacatio legis da nova lei de licitações. Veremos na aula de hoje quais são os impactos normativos desta medida provisória e de que modo elas incidem nas regulamentações já editadas, em especial no Estado de São Paulo. Mas, em primeiro lugar, é importante traçarmos no tempo qual o momento de entrada em vigor da nova Lei de Licitações e Contratos. O artigo 194 da nova Lei de Licitações e Contratos diz que ela entra em vigor na data da sua publicação. Mas existe um desdobramento das etapas, dos momentos de entrada em vigor desta lei. De que forma ela entra em vigor? E aqui eu pontuo às senhoras e senhores 2 grandes assuntos tratados pela nova Lei de Licitações. Em primeiro lugar, nós temos os crimes previstos na nova Lei de Licitações que, além de criarem novas figuras penais, exasperaram, aumentaram a pena de determinadas condutas que já eram consideradas antijurídicas. A exemplo da contratação indireta, da contratação direta indevida, que é crime, segundo a nossa nova Lei de Licitações, já era antes, mas hoje com penas aumentadas. No que diz respeito aos crimes trazidos pela nova Lei de Licitações, temos que estes tipos penais já se encontram em vigor desde o dia 1º de abril de 2021, ou seja, desde a publicação da Lei 14.133 de 2021, da nova Lei de Licitações. Então, os crimes estão todos capitulados, os novos crimes, e eles já estão em vigor, os novos tipos penais e as novas penas exasperadas, estão em vigor desde 1º de abril de 2021. Então, lá se foram pouco mais de 2 anos de vigência desta nova disciplina penal. Todavia, no que diz respeito aos procedimentos licitatórios, à licitação propriamente dita, a redação original do artigo 193, inciso 2º da nova Lei de Licitações, dizia que estes procedimentos, as regras que disciplinam esses procedimentos, teriam vigência a partir do prazo de 2 anos contados da publicação da nova Lei de Licitações. Então, pela redação antiga
do artigo 193, inciso 2º da nova Lei de Licitações, os procedimentos licitatórios, as novas modalidades, as modalidades extintas de licitação em contratos, entrariam em vigor a partir de 1º de abril de 2023. E quem acompanha de perto o tema sabe que, durante os 2 anos de vacatio legis trazido pela nova Lei de Licitações e Contratos, pouca coisa foi feita no sentido de compreender o teor da lei e, mais do que isso, treinar as pessoas, os servidores públicos, no que diz respeito à forma de aplicação da nova lei. Ou seja, nós, administração pública, não cuidamos de antecipar o problema e qualificar servidores públicos para que operassem a partir do dia 1º de abril de 2023 todos os instrumentos de licitação, todas as regras novas trazidas pela Lei 14.133 de 2021. E por conta da premência de prazo, e muitos estavam aflitos com o início de vigência da nova Lei de Licitações, houve uma movimentação importante em Brasília, em especial capitaneada pelos prefeitos de municípios, em especial com mais de 20 mil habitantes, e veremos por que daqui a pouco, no sentido de adiar o período de vacatio legis da nova Lei de Licitações. E nesse sentido foram apresentados projetos de lei, né, com diversas propostas. Um deles, por exemplo, propunha o adiamento do início de vigência da nova Lei de Licitações apenas para o começo de 2025, ou seja, passados aqui quase que mais de 2 anos. Então, muitas propostas foram feitas. E o fato é que, no dia 31 de março de 2023, ou seja, no último dia de vigência do regime licitatório antigo, das leis 8666 de 93, da 10520 de 2002, que trata do pregão, e do regime diferenciado de contratações, dos artigos 1º ao 47A, no último dia foi publicada uma medida provisória pelo presidente da República, de número 1167 de 2023. Medida provisória esta que postergou o encerramento da vacatio legis para 30 de dezembro de 2023. Correto? Bom, antes de entrar no mérito da suficiência ou não deste prazo, é importante apontar às senhoras e senhores o que será revogado quando do início de vigência efetivo da nova Lei de Licitações e Contratos. O artigo 193, inciso 2º da nova Lei de Licitações e Contratos, que nesse ponto teve a redação mantida pela medida provisória de número 1167 de 2023, serão extintas, né? Não serão revogadas, portanto, as leis, em primeiro lugar, 8666 de 93. Então você, que sempre gostou pouco, vamos dizer assim, da Lei 8666 de 93, celebre, ela deixará de vigorar, ela não vigorará mais. Assim como não teremos mais a vigência, teremos, portanto, a revogação da Lei do Pregão, a Lei 10.520 de 2002. E, por fim, a nova Lei de Licitações revogará o disposto nos artigos 1º a 47A da Lei 12.462 de 2011, que trata do regime diferenciado de contratações públicas. Então, este é o objeto de revogação marcado para o dia 30 de dezembro de 2023. Aí vem a seguinte pergunta. Ok, houve edição da medida provisória 1167 de 2023 e a pergunta que surge é a seguinte. Eu, ordenador de despesa, sou obrigado a utilizar a legislação antiga? Ou eu já posso usar nas minhas licitações ou contratações diretas a nova Lei
de licitações e contratos. A pergunta que se faz é a seguinte: posso aplicar a lei nova antes do dia 30 de dezembro de 2023? A resposta decorre do teor do artigo 191 da nova lei de licitações, com redação conferida pela medida provisória 1167 de 2023. Este artigo 191 estabeleceu um regime de transição, ou seja, estabeleceu regras que facultam ao ordenador de despesa o uso de uma ou de outra legislação, a antiga ou a nova. E nesse sentido, diz o artigo 191 da nova lei de licitações, com nova redação. Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º do caput do artigo 193, que é 30 de dezembro de 2023, vírgula, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, com a nova lei de licitações e contratos, ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, ou seja, 8666 de 93, 10520 de 2002 e RDC, se o caso, mas desde que presentes as seguintes condicionantes para o uso da legislação antiga. Dois pontos. Artigo 191, inciso 1º. Se eu for usar a legislação antiga, eu devo publicar o meu edital ou o ato autorizativo da contratação direta, nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, até o dia 29 de dezembro de 2023. Então, primeiro ponto, vou escolher o regime antigo? Vou. Saiba que você deve publicar o edital da solicitação até o dia 29 de dezembro de 2023. Ou, se for uma contratação direta, deve publicar o ato autorizativo desta contratação direta, inexigibilidade ou dispensa, até este mesmo dia, 29 de dezembro de 2023. Por que 29 de dezembro de 2023? Porque este será o último dia útil do ano. Será uma sexta-feira, tá bom? Muito embora o artigo 193, inciso 2º, diga que a legislação antiga vigorará até o dia 30 de dezembro de 2023, todos os atos de contratação com base na lei antiga, publicação de edital ou de aviso de contratação direta, devem ocorrer num dia útil. E o dia útil anterior ao dia 30 é o 29 de 12 de 2023. Então, este é o primeiro requisito indispensável. Muito cuidado com isso. E segundo requisito, esta escolha que o senhor ou senhora fará enquanto ordenador de despesa, de uso da legislação antiga, deverá ser expressamente indicada ou no edital, se for uma licitação, ou no ato autorizativo da contratação direta. Portanto, esses dois requisitos prescritos nos dois incisos do artigo 191 da nova lei de licitações, com redação dada pela medida provisória 1167 de 2023, devem se fazer presentes cumulativamente. Tá bom? E registrando que não poderá o ordenador de despesa ou a ordenadora de despesa combinar regimes jurídicos, usar, por exemplo, parte do edital com base na lei antiga e parte do edital com base na lei nova. Não pode haver mistura de regimes jurídicos. E quem diz isso é o mesmo artigo 191, que veda a criação de outras modalidades de licitação e mistura de procedimentos, né, além daquelas referidas no artigo 17 da nova lei de licitações e contratos. Então, devemos ser fiéis ao regime jurídico escolhido na sua íntegra. Se o regime jurídico for o anterior, regras do regime anterior. Se o regime jurídico for o da lei nova, regras da lei nova. Proibida a mescla de procedimentos ou criação de modalidades licitatórias que não as previstas em lei. E no que diz respeito às modalidades de licitação trazidas pela nova lei de licitações, apresento um quadro aí que lhes pode ser bastante útil, né? Neste quadro, no seu lado esquerdo, eu pontuo as modalidades de licitação antigas, vamos dizer assim, né? Reguladas pela Lei 8666 de 93, pela 10520 de 2002
e pelo RDC. E do lado direito desta tabela, eu indico quais são as modalidades de licitação contempladas na nova lei de licitações. E por esta ilustração, podemos perceber que o pregão, enquanto modalidade licitatória destinada à contratação de bens e serviços de natureza comum, foi mantido pela nova Lei de Licitações e Contratos, artigo 28, inciso 1º. Por sua vez, as modalidades licitatórias previstas na Lei 8666 de 93 sofreram um enxugamento. Na nova Lei de Licitações, desapareceram as figuras da tomada de preços e do convite. Hoje nós temos contempladas na nova Lei de Licitações apenas o concurso, artigo 28, inciso 3º, a concorrência, artigo 28, inciso 2º, e o leilão, artigo 28, inciso 4º, tá bom? Não temos mais, portanto, no novo regime jurídico licitatório, as figuras da tomada de preços e do convite. E a extinção do convite no estado de São Paulo é deveras preocupante, uma vez que a Bolsa Eletrônica de Compras disponibiliza aos órgãos de despesa do estado de São Paulo uma importantíssima e utilíssima ferramenta, que é o convite back, né, que será extinto com o início, com a revogação da Lei 8666 de 93. Todas as contratações que hoje são feitas, ainda são feitas por meio do convite back, aquisição com entrega imediata, né, nota de empenho, aquelas despesas corriqueiras de dia a dia, passarão a ser contempladas ou pelas hipóteses de dispensa de licitação, desde que cabíveis, por exemplo, dispensa pelo valor, ou, em especial, pelo pregão, cuja forma eletrônica é a preferencial segundo o novo regime jurídico licitatório. Ok? E, além destas modalidades, temos, no âmbito da nova lei de licitações, a inserção do diálogo competitivo, né, enquanto modalidade licitatória destinada a um certame em que o Estado, a administração pública, chama particulares para um debate propositivo que resultará, após um fluxo que já foi explicado em aula própria, né, numa contratação mais eficiente ao Estado de São Paulo. Tá bom? E, por fim, eu registro que os entes estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as empresas estatais, continuam tendo seu regime jurídico licitatório disciplinado por sua lei, que é a Lei 13.303 de 2015. Bom? Enfim, retornando ao tema da aplicação da lei no tempo, quero fazer uma provocação às senhoras e senhores. Todos, tenho certeza que muitos das senhoras e senhores estavam ansiosos pela edição de uma medida provisória ou de uma lei que adiasse o início de vigência da Lei 14.133 de 2021. Né? E este adiamento veio através da medida provisória 1167, de 31 de março de 2023. Mas aqui eu faço a seguinte pergunta. Seria isso motivo de alívio? Opa, tenho bastante tempo agora para trabalhar. Vou pensar nisso só no segundo semestre. Em outubro, depois da minha volta das férias, eu penso, vou estudar a nova lei, vou assistir os vídeos gravados pelas escolas de governo para aprender. Será que eu tenho tanto tempo assim? Ou temos aqui uma situação de alerta. Opa, preciso começar a me capacitar desde agora. Adianto aos senhores que não temos tanto tempo assim. Não temos. A impressão de que 30 de dezembro está longe, ela é ilusória. Não incorram nesse erro. E eu vou provar para as senhoras e senhores o que estou afirmando. Usando um exemplo que vem da própria lei 8666 de 93. O artigo 24, inciso 4º da lei 8666 de 93 traz a conhecidíssima hipótese de contratação emergencial, em que a formalização de uma licitação contrariaria a satisfação de um interesse público, derivado de uma situação de emergência,
de urgência, de uma calamidade pública, por exemplo, de uma situação de desastre natural. Não há tempo a esperar. Eu preciso satisfazer as necessidades da administração e da sociedade o quanto antes. Portanto, desde que preenchido o requisito da urgência, descrito no artigo 24, inciso 4º da Lei 8666 de 93, eu, a administração pública, poderei, observados os requisitos fixados nesta lei também, dispensar a licitação, fazer uma contratação direta. Contratação direta esta que tem prazo máximo de vigência de 180 dias. O artigo 24, inciso 4º da Lei 8666 diz que a vigência do contrato emergencial é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, totalizando, portanto, 180 dias. Por que 180 dias? Já pararam para se perguntar da razão dos 180 dias? Pois bem, é legítimo deduzir que o legislador, quando da edição deste permissivo de dispensa licitatória, ele supôs que 180 dias seria prazo suficiente para que a administração pública substitua a contratação emergencial, que é exceção à regra constitucional do dever de licitar, por um outro contrato precedido de prévia licitação, que pode ser um pregão eletrônico, se for um bem de natureza comum. Água mineral, por exemplo, para distribuição às pessoas acometidas por uma enchente grave ou deslizamento de terras. Aí, no caso, cabe o pregão. Vejam que o legislador já aponta aqui o prazo de 180 dias. Prazo este que a prática administrativa do ordenador de despesa demonstra ser suficiente e até certo ponto apertado para a prática de todos os atos preparatórios da fase interna de uma licitação. Deliberação da autoridade, pesquisa de preços, confecção do termo de referência, confecção da minuta de edital, oitiva do órgão de consultoria jurídica, dentre outras providências. Nomeação da comissão de licitação, indicação de pregoeiro, prazos para publicação de edital, né? Ou seja, todas as intercorrências que podem ocorrer no curso de um certame, né? Impugnação edital, recursos, etc. São todas, portanto, circunstâncias que podem fazer com que o tempo de formalização do contrato administrativo precedido de licitação seja mais alongado. Então, turma, usem este prazo de 180 dias, que eu enuncio aqui exemplificativamente, no lapso de tempo entre a data de hoje e o dia 29/12/2023. Eu cuidei de fazer uma ilustração com um recorte temporal. E vocês vão notar que eu tenho uma fração que vai do dia 29 de junho, logo aqui, de 2023, a 29 de dezembro de 2023, que correspondem a estes 180 dias. Se nós considerarmos que hoje estamos no meio do mês de abril, temos menos, na data da aula de hoje, menos de 90 dias para nos prepararmos para as novas licitações. Ok? É por esta razão que esta folga temporal não é de mais de 6 meses, é de menos de 90 dias. Muito pouco tempo. E é por esta razão que é falsa a ideia de que muitos de nós temos, no sentido de que temos tempo suficiente para entendermos e estudarmos a nova lei. Comecem a estudar e a aplicar a nova lei, nos termos que daqui a pouco vou pontuar, o quanto antes. Tá bom? E o que eu preciso para... Ok, entendi. A lei 14.133 de 2021 é para já. Não é para 29 de dezembro de 2023, ela é para já. Entendi a mensagem. Mas o que eu faço para aplicar, desde logo, a nova lei de licitações e contratos? Esta é uma questão, de certo modo, difícil de responder. E por que é difícil? Porque todo o Brasil se encontra em fase de
conhecimento do teor da nova lei e de regulamentação desta nova lei de licitações e contratos, né? E aqui eu cuidei de pontuar 4 primeiros pontos de partida, né? O primeiro deles é promover imediatamente a regulamentação local. Eu não me refiro aqui a fazer a regulamentação de toda a lei de uma vez só, porque isso é muito difícil de ser feito. O Estado de São Paulo, por exemplo, passou, através da Comissão de Transição de Regime Jurídico de Licitações e Contratos, instituída pelo Decreto 67495, de 17 de fevereiro de 2023, esta comissão passou a regulamentar, assessorando o governador do estado, evidentemente, né, a nova lei de licitações. E hoje nós temos 2 importantes decretos que serão abordados em aula oportuna, né? Mas não temos no estado de São Paulo toda a disciplina da nova lei de licitações e contratos. Mas existem alguns entes da federação, a exemplo do estado do Paraná, do estado do Mato Grosso e do município de São Paulo, que já cuidaram de publicar, de editar os seus decretos com regulamentação geral da nova lei de licitações e contratos. Então, primeiro passo é promover imediatamente regulamentação local em todos os âmbitos da federação, estados, municípios, Distrito Federal e também a União, que por registro se encontra em fase mais adiantada aí de regulamentação. Bom, tudo bem, eu sou um município com 50 mil habitantes, preciso aplicar a nova lei de licitações e contratos a partir de 2024 e não tenho condições, não tenho know-how para fazer esta regulamentação. O que eu, município, faço? O que eu posso fazer? Neste caso, o artigo 187 da nova lei de licitações e contratos permite a todos os entes da federação, inclusive aos estados, bom, o uso da regulamentação federal da nova lei de licitações e contratos. E estes regulamentos, que são muitos, estão disponibilizados no site do Portal Nacional das Contratações Públicas, do site do PNCP. Tá? Ali existe um link que leva o consultor a uma lista parametrizada de todos os atos regulamentares já editados e publicados pela União Federal. Então, se eu não puder ou não quiser regulamentar localmente a lei de licitações e contratos, eu poderei, ente federativo, me valer dos regulamentos federais. Tá bom? Então, essa é uma segunda vertente. Terceira vertente, investir em treinamento e capacitação, não só dos servidores públicos, dos futuros agentes públicos de contratação, o artigo 7º da nossa nova lei de licitações e contratos, como também os particulares, claro, as empresas que se relacionam com a administração pública nos certames licitatórios, que com a administração celebram contratos administrativos, né, bem como aos advogados, né, e profissionais do direito que militam nesta área, registrando que nos termos do artigo 173 da nova lei de licitações, compete às escolas das Cortes de Contas, né, o treinamento de pessoal acerca de como aplicar e melhor interpretar os dispositivos da nova lei de licitações e contratos. Então, investir em treinamento é fundamental. Bom, fundamental. E em quarto lugar, e talvez o mais importante ponto que se coloca aqui neste momento, diz respeito à necessidade de pronta alteração, de pronta mudança da nossa mentalidade. Ou seja, nós que operamos todos os dias a legislação de licitações e contratos, nós devemos nos desapegar da legislação antiga. Nós precisamos entender que a nova lei de licitações em breve estará entre nós e quanto antes eu compreendê-la, melhor será. Quanto antes eu aplicá-la, e eu tenho a faculdade de aplicar a nova lei de licitações antes do dia 30 de dezembro de 2023,
né, eu devo fazê-lo o quanto antes. Sem dúvida alguma, seguindo as diretrizes que serão editadas pelos entes federativos. No estado de São Paulo, eu recomendo que, aí é uma recomendação pessoal minha, né, que o emprego da nova lei de licitações em contratos em situações concretas se dê a partir dos regulamentos que serão paulatinamente editados pelo governo do estado de São Paulo através da sua competentíssima comissão de transição, tá bom? Então, fica aqui a minha afirmação, entre aspas, né? A nova lei de licitações é para já entendê-la, estudá-la e, na medida do possível, aplicá-la.